Esta dica você não pode perder. É super fácil. Se você ver todo o vídeo, você faz igual como ele. Ok, pessoal? A consistência da argamassa, ó. Muita gente não sabe, ó. Eu coloco aqui e não cai. O mais espesso possível. Como sendo para assentar um azulejo numa parede. E como está a ver, ó. Vê, a argamassa, a coisa até cola. Agora eu vou terminar aqui, depois venho mostrar quando for a passar com a vassoura. Agora eu venho passar a vassoura. Eu sempre tenho um balde com água. Sempre tenho o meu borrifador para, se eu vi que é preciso jogar assim um pouquinho de água, se isto secar demais, é sempre melhor, ó. Esse borrifador é bem barato, ó. Ó, para você ver que a vassoura é uma ferramenta que não serve só para fazer o efeito madeira. Para aqui, normalmente, quando você vê estas pontinhas a esbranquiçarem, é porque já está mesmo bom para você vir com a desempanadeira. Mas eu não deixo chegar a esse ponto. Eu já venho com a desempanadeira. Sentei o balde com água e ó, só bem devagar, aqui na desempanadeira, aqui na frente, um dedo mais ou menos levantado, para não tocar e não levar a argamassa na frente. Ó, bem devagar, você vem fazendo isto. Vamos lá. Aqui tem que estar agachado e já é de noite, porque eu tenho que fazer já este trabalho, senão amanhã está muito duro. Então, o que é que acontece? Para você fazer um trabalho bem feito, tente fazer, por exemplo, o que eu fiz de manhã e no final da tarde, fazer as divisões já todas. Isto é tijolinho, que eu medi 21 cm cada um e 7 cm de altura. Eu já fiz quase tudo, deixei aqui um pedaço para mostrar para você como é fácil e tem que ser em meia cura, porque senão, se estiver muito seco, é difícil fazer o trabalho. Como é que eu fiz? Eu vou mostrar aqui. Aqui vai aparecer aqui uns riscos que eu medi de uma ponta à outra. Eu vi assim com a régua, pus aqui. Está a ver aí, né? Eu primeiro faço assim e depois faço assim. Eu agora vou tentar fazer numa parte aqui em baixo para dar para ver aí como é que eu fiz. Eu marco, já tenho marcado de um lado e outro. Primeiro eu venho com a chave de fendas assim deitada, ó. Agora venho com ela ao contrário. Ó. Este é um trabalho bem feito. Se deixar secar muito, aí fica difícil, mas assim é bem fácil de fazer. Aí você tem um nível de bolha, dá para ver aí, né? Já medi em cima, já sabe que é um sim, um não, aqui, ó. Se eu quisesse, podia fazer de outra maneira, mas eu gosto de fazer assim, para você ver como é fácil fazer este trabalho. Primeiro vem com a chave assim de bico e depois vem com a chave ao contrário. A chave que eu estou a falar, chave de fenda, né? Aqui é igual, é um sim, um não. Aqui a outra próxima fase. Então, aqui ainda não secou totalmente. Eu vou vir com uma lixa, ó, 120. Uma lixa de ferro 120. Olhe como faço aqui, ó. Ó. Bem devagar. Ó. Olha como é fácil. Ó. Facílimo. Depois vou deixar secar e vou vir só assim, com a espátula, só assim, tira o resto. Vou vir com a chave de fendas aqui dentro e vai ficar ok. Se quisesse, podia fazer este trabalho com fita crepe.
Eu tenho ali, tenho até fita crepe da mais fina. Mas eu quero fazer para você estar em casa e gastar o mínimo de dinheiro possível e ver, você vai ver como vai ficar uma coisa bonita. Ó. Mas não esqueça que eu tenho que pedir a você, não é inscrito, se inscreva, que é o único jeito que você pode me ajudar. Se inscrever e deixar aquele like. Ora vamos lá pessoal, agora já é outro dia. Como é que eu cheguei aqui? Depois de passar a primeira lixa 60, eu passei aqui para tirar algumas rebarbas que estavam aqui soltas. Primeiro passei com esta chave, mas depois eu passei com uma menor, que é para não quebrar, para tirar tudo. O que é que eu fiz depois? Vi com esta lixa. Esta lixa é 100, mas não tem que ser 100, tem que ser a que você quiser. Uma um pouco mais fina que a outra, que era 60. Pode ser 100, 120, 80. Vi assim, e aqui assim eu sempre passo para tirar aqui um pouquinho e tirar quase nada. Agora eu vou vir com 2 demãos de tinta bem aguada. Pode ser uma tinta qualquer, a tinta mais barata. Você compra tinta para interior, que é sempre a mais barata, e você vai juntar num litro de tinta, que não é 1 litro, eu ponho quase metade de água, metade de tinta. 100 ml de cola branca PVA. Para quê? Para a tinta ser mais aguada, entrar aqui nestes buraquinhos. Se for uma tinta grossa, tapa estes buracos. Tinta mais aguada não cobre estes buracos assim. Então, ó, tinta normal, ó. Ó. O que é que acontece? A cola branca PVA vai dar muita aderência aqui, ou então você compra uma tinta premium, uma tinta boa, mas para não gastar muito dinheiro você faz com cola branca PVA, que dá muita aderência, seca mais rápido, não tem cheiro, fica aqui, ó, estou aqui com o meu nariz aqui bem perto, não, praticamente não tem cheiro, e é muito fácil, a tinta com água e com cola é muito fácil, dá muita aderência. Qualquer tinta, normalmente tinta fosca, acrílica, à base de água. E agora, como já falei, vou dar esta de mão e outra de mão e depois vamos ver no passo seguinte. Agora eu vou mostrar, ó, isto é branco, isto é gel. É gel, fica branco porque eu coloquei corante branco no gel, né? Eu vou mostrar o gel. O gel também parece que é branco, ó, mas é incolor. É incolor, é meio leitoso, como se fala. Eu aqui coloquei gel com corante branco. Podia colocar o gel incolor, mas eu quis pôr um pouquinho de corante branco. Eu coloco gel envelhecedor de efeitos decorativos, é o nome, tem várias marcas. Se você quiser fazer o mesmo trabalho com resina ou com verniz, pode fazer. Se quiser, eu sei que me vai perguntar, pode fazer com verniz ou resina à base de água ou à base de solvente. Eu gosto de trabalhar tudo à base de água, porque eu gosto de trabalhar o máximo com produtos ecológicos. E você vai fazer igual como eu este trabalho. Não precisa ser nem pedreiro, nem pintor. É o faça você mesmo. Sim, para aquelas pessoas que não querem que os youtubers falem, faça você mesmo. Eu estou a ensinar o faça você mesmo. Você faz este trabalho sem gastar muito dinheiro, não precisa pagar nem um pintor, nem um pedreiro. Você faz na sua casa. No exterior, aqui estamos no exterior, ou no interior, pode fazer este trabalho em qualquer parede. Pode fazer com argamassa AC1, AC2 ou AC3. Eu aqui estou a fazer com AC2, mas pode fazer com AC1. E eu estou a mostrar o jeito mais fácil, não esconde nada. Agora esta parte é muito importante. Eu já fiz a cor do tijolinho. Ó. A cor... Você inventa, você escolhe a sua cor. Eu vou mostrar como é fácil fazer isto. Ó. Eu faço assim, ponho aqui bem pouco gel. Ó. Posso fazer assim. Aí você passa 2 ou 3 vezes. Pode fazer assim. Mas eu gosto mais de fazer com esta. Como é que eu faço? Eu venho assim... Pinto assim, para não vir encharcado de gel. Ó. Você vê que faz este trabalho
Vou molhar de novo, né? Fazer este trabalho sem sujar os rejuntos. Você deixa secar um pouco, depois vem de novo, passa 2 vezes. Mas o meu interesse também é ficar estes riscos aqui a aparecerem, né? Vou baixar aqui a cã um pouquinho mais. Mas se você quiser, você depois também pode ter uma esponja de lavar a louça, ó. Você vem assim. Viu? Pode fazer também assim, pode pintar assim. O importante tem que ter um pouquinho de paciência, né? Mas ó, eu quero que os riscos fiquem, né? Para parecer uns tijolinhos velhos. Então, eu vou fazer isto, como eu fiz aqui com a esponja. Aqui está mais claro que aqui, porque aqui já secou. E aqui eu vou passar outra vez e vai ficar assim. Uma coisa muito barata, tem em qualquer loja de material de construção, tem estas esponjas. E você faz um trabalho bonito demais, como se está aqui a ver. Olha como eu estou feliz que eu fiz mais um trabalho para você. Olha este efeito tijolinho. Ó. Ó. Agora vou pôr a cã aqui bem pertinho. Para você ver. Uns um pouquinho mais escuro, outro mais claro. Quis que ficasse mesmo assim. Ó. Como ficou show. Lindo demais este trabalho. Estou muito feliz que terminei mais este trabalho para você. Fiz com muito amor.